emergência. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, independente se você é CLT, independente se você é autônomo, independente se você trabalha para o Estado. Hoje vamos falar sobre a reserva de emergência. Por que ela é importante, onde guardar a sua reserva, como juntar a sua reserva, tirar aqui as dúvidas que talvez vocês possam ter a respeito desse assunto. Então vamos para o primeiro assunto do porquê a reserva financeira existe. Reserva de emergência, reserva financeira, tanto faz, ela é chamada dessas duas formas. Ela existe justamente para poder arcar com emergências, como o nome já diz e é autoexplicativo. Um carro quebra, uma geladeira, uma máquina de lavar, uma emergência médica que a gente espera nunca ter que usar, carro a gente nunca espera ter que usar, mas são coisas que infelizmente a gente sabe que acontece. Então é bom ter aquele dinheirinho ali guardado justamente para essas finalidades, porque quando a gente não tem essa reserva montada, a gente vai recorrer a pegar o dinheiro que está sobrando da nossa renda atual, que a gente recebe mês a mês, e aí passar o mês apertado, ou então fazer uma dívida no cartão de crédito. Outra razão pela qual a gente precisa ter uma reserva de emergência é que no Brasil, classe baixa e classe média costuma ter apenas uma fonte de renda. E eu não concordo com isso, mas é assunto para outro vídeo. Mas, devido à realidade, a renda número 1 não é uma garantia. Você não sabe se a qualquer momento você vai ser demitido ou o salário vai ser reduzido. Então, a reserva de emergência, ela vem aí para te dar uma segurança caso falte a renda do mês. E aí, ela te dá uma margem para você, uma margem de tempo para você se estabilizar até você conseguir uma outra renda. Outro fator muito importante de se ter a reserva de emergência e que pouca gente fala, porque ela é uma reserva de emergência. Então, a maioria das vezes você vai ouvir as pessoas falando que ela é apenas para emergência, emergência e emergência. Então você tem que esperar surgir uma emergência, como por exemplo perder o emprego ou uma emergência médica, para você poder usar a reserva. Mas ela também serve para um outro fator que pouco se discute, que é o fator da sua segurança. Ela tem que te dar uma segurança. E o que acontece? Você pode pegar essa reserva como uma forma de oportunidade, uma forma de escolha. A reserva de emergência, ela tem um papel psicológico de segurança que você não tem noção. Quando você tem uma reserva de emergência montada, você se permite ter escolha, se permite poder falar não. Quando você tá naquele emprego que já tá consumindo o seu psicológico, aquela reserva que te dá segurança para você falar chega. Fala, não, eu não quero mais isso. Porque você vai ter uma reserva que ela vai te dar um tempo limite, como eu falei, para você poder procurar ou fazer outra coisa, ou até começar alguma coisa que é o que você tá querendo há muito tempo e não tem coragem para isso. Então, a reserva de emergência, além de cobrir imprevistos, ou seja, além de ter aquele papel psicológico de reduzir a sua ansiedade, caso aconteça alguma coisa que você tenha que usar, ela também tem esse papel de segurança psicológica, aquela segurança que te dá de você poder falar, não, eu não quero isso, chega. Ou então você que é autônomo e você atende diversos clientes porque você é autônomo. Você tem o poder de escolha de falar, não, eu não vou te atender. Porque a gente sabe que tem umas pessoas que são um pouco difíceis de lidar, e quando você tem uma reserva de emergência, você tem o poder de escolher trabalhar ou não com aquela pessoa. Bom, então vamos para o segundo assunto da reserva de emergência. Vamos para o que interessa. Antes de falar do quanto precisa ter uma reserva de emergência, vale lembrar que tem uma diferença entre guardar dinheiro aleatório e guardar com objetivo. Porque às vezes você tem um dinheiro lá guardado, R$100. Você tem esses R$100 e aí você fala, nossa, então esses R$100 aqui ele é minha reserva de emergência. Mas ele não é sua reserva de emergência se na semana seguinte ou no mês seguinte você já pegou e gastou com sushi. Pronto, falei. A reserva de emergência, ela tem que cobrir de 3 a 12 meses do seu custo mensal, do seu custo de vida. Ou seja, ela tem que te dar uma margem maior, porque imaginando que talvez amanhã você fique sem emprego, desempregado, você tem aí de 3 a 12 meses para conseguir uma nova fonte de renda. Agora que você sabe o que é uma reserva de emergência, vamos alinhar alguns fatos, porque você precisa ter um método para guardar a sua reserva de emergência. Você tem que entender que ela é só para proteção, ela não é para crescimento. E também que não adianta você guardar aleatoriamente, como eu falei, a questão do método. E assim, às vezes querer pegar esse dinheiro e investir, mas investir sem ter uma base e não saber direito como funciona. Esse é um outro motivo pelo qual existe a reserva de emergência, que eu não havia mencionado. Esse é para os investidores, você que está querendo começar a investir. Logo eu pretendo começar alguns vídeos sobre investimentos, obviamente não é nesse, mas a reserva ela se encaixa muito bem quanto a isso, porque você vai começar a investir, você vai acabar correndo um pouquinho mais de risco, certo? Mesmo sendo uma
mais conservador, assim, a ideia é que você comece um pouco mais conservador, mas eu também espero que você se arrisque um pouco e vá para a renda variável, porque é muito bom. Isso fica para outro vídeo, depois eu vou explicar melhor. Mas a reserva ela vai entrar justamente para você conseguir aplicar uma parte da sua renda e ao mesmo tempo tá ali com a sua reserva de emergência, te dando segurança para continuar ou para suprir alguma falta caso necessite. Mas também é bom a gente deixar bem separado que reserva de emergência não é um tipo de investimento, é um investimento para você psicologicamente. Ela vai te dar segurança, ela vai te dar proteção, estabilidade, poder de escolha, mas ela não foi feita para crescer, ok? Bom, então vamos lá. A famosa pergunta: quanto eu devo ter na minha reserva de emergência? Bom, para responder essa pergunta, quanto tem que ter na reserva de emergência, quanto você tem que ter na reserva de emergência, eu não sei. Porque a reserva de emergência não existe um número universal. Ela é um número bem personalizado, sabe? Ela vai com base na sua renda mensal. Renda mensal não. Ela vai com base no seu custo de vida pessoal. E quando eu falo de custo de vida pessoal, eu não tô falando do quanto você ganha. Vamos imaginar que você ganha hoje 3 mil reais. Beleza? Então esses 3 mil é a sua receita. É o que entra, é a sua renda, o que você recebe. Mas você ainda consegue viver aí com 2 mil reais. Tá que hoje você gasta 3. Só que o seu custo de vida essencial é 2 mil reais. E como que a gente chega nessa conta? Como que a gente chega nesse valor? Você tem que pegar e você vai somar todos os seus custos essenciais. Como se você tivesse assim, passando bem apertado. Não tão apertado, mas confortável, mas não luxando, sabe? Não conforto demais. Tem que ser o essencial. Aquela compra do mês que é a essencial, a conta de água, a média de água, a média de energia, gasolina. Mano, vai somando aí o que você acha que realmente é essencial para você passar o mês, passar o seu mês tranquilamente. Transporte, alimentação, essas coisas que não tem como você tirar. O que dá pra tirar? O sushi, a saidinha na cidade, o rolezinho pra gastar petróleo. Então, assim, esses aí você tira dessa soma, não conta. Porque, Mel, mas eu ganho 3 mil e eu gasto 3 mil todo mês. Mas é porque você tá extrapolando, né? Você não tá seguindo, aliás, você não tá seguindo as dicas no meu último vídeo, que eu vou deixar aqui em cima, mais ou menos por aqui, certo? Se você não viu, vai lá dar uma conferida nas 4 dicas pra você parar de gastar compulsivamente. Mas enfim, sushi não entra aí no seu custo de vida, não entra aí no seu custo mensal, no seu custo de vida mensal. A reserva, ela é muito personalizada. Ela vai muito com que você trabalha, é estável, não é estável, você é CLT, ou você trabalha para o Estado, é concursado, porque também tem diferença, ou você é autônomo, que é mais imprevisível ainda. Então vamos lá, a referência de uma reserva de emergência, ela vai de 3 meses até 1 ano. Quanto mais instável é a sua receita, quanto menos previsível é o quanto você vai receber, você vai ter no final do mês, mais tempo você tem que dar para sua reserva. Maior é o tempo que ela tem que cobrir. Então você tem o seu custo de vida calculado. Agora a questão é, o que você vai fazer com esse valor? Bom, eu falei que a reserva ela é personalizada, não é mesmo? Porque não tem um número definido, porque cada pessoa tem um custo de vida mensal diferente. Todo mundo tem as suas prioridades, certo? De referência que nós temos, porque não é uma regra, mas é uma referência que você pode usar. Se você é CLT, você pode fazer uma reserva de 6 meses, porque você tem uma estabilidade ali, você tem ali uma previsibilidade do seu salário todo final do mês, mas você não tem uma estabilidade para falar que você vai estar trabalhando lá tendo aquela renda no mês seguinte. Então você pode juntar aí uma reserva da metade do tempo. Como eu falei, ela pode ir de 3 a 12 meses. Então, se você é CLT, você monta sua reserva de 6 meses. Se você é autônomo, você não tem previsibilidade nenhuma de quanto que vai cair. Então, sim, a sua reserva tem que ser de 12 meses. A sua reserva, ela tem que ser maior. Então, você monta uma reserva de 12 meses, caso você seja autônomo. Agora, os 3 meses, ele é destinado para aquelas pessoas que são concursadas, porque o concurso, ela tem as regalias, os seus privilégios, de você ter uma estabilidade maior, a previsibilidade do salário, e é muito menos provável você ser exonerado
cuidado daquela função. Então, como você tem essa previsibilidade e essa maior segurança na sua fonte de renda, então sim, você pode ter o direito de montar uma reserva de emergência menor de 3 meses, colocando como base aquele valor de 3 mil como renda e os 2 mil de custo de vida. Ficaria assim: se você trabalha se você é concursado, você vai pegar os 2 mil e multiplicar pelos 3 meses do seu custo por 3 meses para ser custeado o seu custo de vida. A sua reserva de emergência, ela tem que ser de 6 mil reais. E você faz assim para todos os outros também. Se você é seletista, você pega os 2 mil e multiplica por 6 meses de vida. Então a sua reserva, ela é de 12 mil reais. E se você é autônomo e você gasta 2 mil reais por mês só com o essencial, ou seja, o seu custo de vida é 2 mil reais, você tem que multiplicar os 2 mil reais por 12 meses, que é igual a 24 mil. E esse é o valor que tem que ser a sua reserva de emergência. Novamente, ela é bem personalizada, você pode querer pôr um pouquinho a mais ou um mês a menos. É uma referência isso que eu trago para você, mas como eu falei anteriormente, você sabe que o importante é ter uma reserva de emergência. Agora que são elas, onde que eu guardo a minha reserva de emergência, né? Eu vou começar a juntar, eu vou guardar, já que eu sei que eu gasto 2 mil e eu ganho 3, eu vou tirar 1.000 reais só pra juntar minha reserva de emergência mais rápido e aí fazer os meus 3, os meus 6, os meus 12 meses já custeado aí com a minha reserva de emergência. Mas onde que eu coloco esse dinheiro? É sobre isso que vamos falar aqui agora. E para começar, eu já te adianto que a reserva de emergência, ela tem que ter 3 características. Ela tem que ter liquidez, segurança e previsibilidade. Quando a gente fala em liquidez, é porque é aquele acesso rápido, você consegue tirar ela a qualquer momento. Como ela é uma reserva de emergência, você nunca sabe o momento exato que você vai ter uma emergência. Então é por isso que a liquidez tem que ser altíssima, ela tem que ser aquela liquidez diária, que qualquer momento que você precisar daquele dinheiro, você tira. Você não pode colocar ela presa num CDB de 3 anos, porque se surgir uma emergência no mês que vem, entendeu? A segunda, ela tem que ser segura, então você não pode colocar a sua reserva em algo que contenha risco, porque o CDB do Banco Master paga 140%. Vocês viram o que aconteceu com o Banco Master, né? Preciso nem dizer, né, com as notícias aí, mas é isso, você não pode colocar, porque é muito rentável, eu vou colocar meu dinheiro lá e vou deixar como reserva porque dá pra tirar toda hora, porque a liquidez é alta e já vai me rendendo alguma coisa. Não, porque entra a terceira característica da reserva de emergência, a previsibilidade. A previsibilidade, ela tá ali ligada com o fato de que não é algo que oscila, ela não vai crescer, porque a sua reserva de emergência, ela é feita para proteção e não para crescimento. Volto a dizer, proteção e não crescimento. Então você não tem que procurar títulos rentáveis, você não tem que procurar bancos ou lugares que vai deixar o seu dinheiro, que vai fazer o seu dinheiro crescer, porque a reserva não tem esse intuito. Ela tem o intuito de te dar segurança, de você poder deitar de noite com a cabeça no travesseiro e despreocupar. Não tem que ficar pensando, ai, nossa, será que vai acontecer alguma coisa com aquele banco, com aquele CDB que eu coloquei? Será que vai, né, acontecer alguma coisa e eu vou perder aquela minha reserva? A reserva, ela te dá uma segurança psicológica. Então não adianta você querer colocar a sua reserva num local para poder rentabilizar. Você tem que ir atrás de segurança. Quando a gente fala de segurança, você pode deixar ela num banco muito, muito grande, muito antigo, que já é mais seguro, um banco físico, né? Aquele banco, porque hoje em dia tem muito banco digital. Os bancos digitais são ótimos, eles têm muitos benefícios. Mas quanto à reserva de emergência, não vejo a necessidade de você deixar num banco digital. Você pode estar deixando aí no seu banco físico, que ele vai estar seguro, ele vai render bem menos, obviamente, do que se você deixar no Mercado Pago, por exemplo, que tá rendendo aí não sei quantos por cento já, né? Mas se você tiver num bancão e aí for deixar essa reserva aí por muito tempo, é bem provável que renda aí o mínimo que a gente aceita, vamos dizer assim, que é o 100% ali do CDI, ou acompanhando uma taxa Selic. Esse Cicobi, eu lembro que umas contas antigas aí, ela acompanha a taxa Selic. Então você pode deixar nesses bancos, mas lembrando que você não está esperando um retorno, não está esperando que aquele valor ali rentabilize. Você só está querendo juntar aquele dinheiro ali e manter ele seguro. A parte de onde você pode colocar o seu dinheiro, não coloque em títulos com risco,
títulos muito rentáveis, porque a taxa de risco e a taxa de rentabilidade, elas andam quase que lado a lado. Então, assim, por mais que às vezes a rentabilidade vai ser maior do que o risco, quanto maior a rentabilidade, maior é o risco. Não tem como você pôr um risco aqui e a rentabilidade lá em cima. Então, você vai procurar algo em que o risco, no caso a rentabilidade vai ser bem menor, mas que o risco nem exista. Claro que assim, o risco acaba que sempre existe, tem um risco ali ou outro. Mas se você procurar bancos grandes, Banco do Brasil, Banco Itaú, bancos grandes e físicos, o seu risco é realmente muito, muito baixo. E aí dentro do banco você pode só deixar lá, se for ele que rende aí 0,5% ou um tequinho, mas você pode sim escolher um título de renda fixa. A gente tem hoje muitos CDBs aí de liquidez diária, e de preferência um CDB que seja do próprio banco que você está alocando o seu dinheiro. Então, por exemplo, se você tem uma conta do Itaú e aí você quer aplicar esse valor, você vai aplicar, e é reserva, ela tem que ser uma liquidez diária, ela vai ter aquela previsibilidade e você vai deixar. Ela tem que ter aquela liquidez diária e você tem que procurar, você vai colocar no CDB do próprio Itaú, porque a ideia aqui é não correr riscos. Então, se você escolher o Itaú para colocar o seu dinheiro, então, e aí você ainda quer aplicar ele numa renda fixa, coloca do mesmo banco que aí você não vai ter ele, ok? Claro que sim, eu vou fazer outros vídeos com renda fixa, renda variável, para você poder entender ou te ajudar a escolher um pouco, mas no geral agora, com reserva de emergência, se você for escolher um CDB para a sua reserva de emergência, você coloca no do mesmo banco que você está alocando o seu dinheiro. Agora tá chegando a parte interessante, que é começar do zero. Vamos montar essa reserva de emergência, né? Vamos guardar dinheiro. Vou te falar que a reserva de emergência você pode abrir num banco físico mais seguro, né? Tira ele aí do seu banco digital. E como você fez essa outra conta para pôr sua reserva de emergência, você não vai usar ela para os seus gastos do dia a dia. Não faz isso. Vá por mim. No começo, depois, se você quiser, às vezes unificar, fazer uma coisa só, para te facilitar o imposto de renda e tudo mais, ok. Mas eu entendo muito bem que, assim como umas clientes minhas, se vê o dinheiro na conta, acha que pode gastar. Ela até deve estar vendo esse vídeo e sabe o que eu tô falando dela. Mas não pode. Você vê aquele dinheiro que você tá vendo, ele é um gatilho para você querer usar. Você tá juntando dinheiro e é muito fácil de você ver que tem o dinheiro na conta e aí querer gastar. E é por isso que você precisa dessa segunda conta, uma caixinha muito bem lacrada, muito bem escondida, que não é fácil de você ficar vendo ali toda hora. Mas o interessante é você colocar ele em outra conta mesmo, deixa lá no bancão, porque no bancão também não vai te rentabilizar tanto, igual a gente já conversou, né? Porque não é para rentabilizar, mas ao mesmo tempo você não vai ter acesso àquele dinheiro todo momento ou abrir no celular, entendeu? Deixa lá, não pega nem cartão e isso vai evitar com que você use a sua reserva de emergência à toa. Então, essa de ter uma conta diferente da sua reserva de emergência, a que você usa no dia a dia, é uma das opções que você pode estar adotando. Você pode adotar todas essas formas que eu vou te falar aqui agora, para você poder começar a juntar sua reserva de emergência e não cair na própria armadilha de gastar o tanto que você junta todo mês para sua reserva. A segunda forma é começar pequeno. Você não precisa já começar guardando R$2.000. Na verdade, nem tem como. Caso você ganhe 3 e gaste 2 para sobreviver, te sobra aí os R$1.000. O que você pode fazer? Juntar parte desses R$1.000. Pode ser R$100 ou os R$500, que é 50% desse valor que sobra. Eu, quando comecei, eu tirava 50%, mas era 50% do que eu ganhava, de tudo que eu ganhava. Então, você pode tirar uma porcentagem que você sabe que é possível você tirar essa porcentagem todo mês. O interessante é depois, à medida que vai aumentando ali, né, vai fazendo isso por um tempo, você aumente esse valor que você está aplicando, para você chegar na sua reserva o quanto antes, o mais rápido possível. Você pode definir também, além da porcentagem, você pode simplesmente definir um valor fixo. Todo mês eu vou tirar esses R$1.000 e vou guardar para minha reserva de emergência. E aí, esses primeiros meses, você vai viver só com o seu custo de vida, que é os R$2.000, os outros R$1.000 você vai alocando para essa conta diferente, até montar a sua reserva de emergência.
A prioridade é você ter essa reserva de emergência antes de aumentar o seu padrão de vida. Então, mesmo que você ganhe uma promoção, caso você ganhe uma promoção e a sua renda aumente, o ideal é você aumentar o seu aporte para chegar mais rápido na sua reserva de emergência, ao invés de simplesmente aumentar o seu custo de vida. Se você começou a ganhar 4, então agora você pode começar a separar R$2.000. Você consegue separar aí os 50% do que você ganha para a sua reserva de emergência, porque o seu custo de vida agora é 50% do que você ganha. Muita gente gosta de começar a reserva de emergência antes de começar a investir. Te dá uma segurança, é uma opção, não é uma regra, mas muita gente segue que monta a primeira reserva e depois começa a investir. Mas isso também fica um assunto para outro vídeo, porque eu acho que depende do seu momento na vida atualmente. Agora a gente vai falar sobre como manter a constância, porque uma coisa é você querer separar todos os meses aquele valorzinho picado aí para montar a sua reserva. Mas como que você vai fazer para continuar fazendo isso religiosamente todos os meses? Uma forma que vocês podem estar fazendo é a questão da transferência automática. Você não se preocupa em ter que todos os meses sentar e se obrigar a tirar parte daquele valor da sua renda e passar para outra conta, porque a transferência vai fazer isso por você. É só você ir lá no banco, procurar sobre Pix automático, transferência automática, que vai ser bem intuitivo de você achar, e aí todo mês, quando entrar aquele pagamento, já vai direto uma parte para sua outra conta, montando a sua reserva de emergência. Outra opção também, caso você tenha conta do Mercado Pago, lá também tem uma opção de gasto. Então, assim, você pode montar a sua caixinha, mas depois você vai ter que transferir de qualquer forma. Isso pode ser para caso você seja um autônomo. Então, a cada gasto que você tem, ele tira também uma outra parte para dentro da caixinha. E aí, no final do mês, aquele valor da caixinha lá, você transfere uma única vez para sua outra conta, a conta da reserva de emergência. E por fim, o que você pode fazer aí para você estar mantendo aí a constância e estar guardando a sua reserva de emergência, você tem que tratar aquele pagamento, aquele valor ali que você vai separar, como se fosse uma dívida, um pagamento. Você não tem a sua conta de água, a sua conta de luz, que você se arca a pagar todos os meses religiosamente, sem falta, às vezes sobrando dinheiro ou não, você dá um jeito de pagar. Então faça isso com a sua reserva de emergência, que você vai ver que para qualquer objetivo financeiro que você tiver, se você tratar ela como uma dívida, todos os meses você vai estar lá pagando a sua mensalidade. Vamos falar a forma de usar a reserva de emergência. Ah, não, mas você já falou que é para emergência e tal. Tá, mas e quando você usa essa reserva de fato? É bom lembrar que quando você usa a reserva no mês, a ideia é que no mês seguinte você tente repor aquela renda. Caso o seu carro tenha quebrado, a geladeira tenha quebrado, você vai retirar esse valor da reserva para arcar com esse custo, mas assim que possível você vai repondo, mesmo que seja aos poucos, mas você tem que repor, porque a ideia é você sempre ter esse valor para, se por exemplo a renda principal falhar, você tem aí uma margem de 3 a 12 meses para poder repor essa renda. O uso correto da sua emergência vai ser uma emergência real, não é aquela saidinha para comer sushi, aquela perda de renda ou então uma necessidade inesperada, e se porventura aquele poder de escolha de você falar chega para aquele trabalho tóxico que você já está aguentando há mais de um ano. E o uso incorreto é aqueles usos, aquelas compras, aqueles consumos não planejados. Por exemplo, uma lava-louça que você está querendo já faz aí 5 anos, mas você não guarda o dinheiro para lavar-louça e acha que pode usar da reserva de emergência para comprar essa lava-louça. Isso aí não é o uso correto da reserva. E se usou, repor. Usou, repor. Usou, repor. Quando você tem uma reserva de emergência, você tem estabilidade e liberdade de decisão, aquela segurança psicológica que só quem tem um dinheirinho guardado sabe. Alguns estudos comprovam que a partir de R$2.000 guardados já pode mudar a sua mentalidade, dar uma segurança melhor no seu estilo de vida, você dormir mais tranquilo aí com a cabeça no travesseiro. E sem reserva, qualquer imprevisto já desorganiza tudo e vira uma bagunça psicológica. A ideia central da reserva de emergência, como eu falei, é te dar uma segurança, a previsibilidade, a liquidez diária e a proteção. Lembrando que ela é para te proteger e não para rentabilizar, não é para crescimento. Então, concluindo, hoje na aula você já viu o que é reserva de emergência, quanto que você precisa da sua reserva, onde você guarda a sua reserva, como começar a guardar e o jeito correto de usar. Se você gostou da aula, eu peço que você já se inscreva, deixe seu like e também acesse os outros vídeos da playlist de economizar, que eu vou deixar aqui no canal. Até a próxima!